Boa tarde a todos. Eu sou Eduarda, psicóloga aqui do INES, imagino que a maioria já me conhece. E esse trabalho que eu apresento hoje é um pequeno recorte da minha dissertação de mestrado, que foi defendida no ano passado, junto ao programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ. Eu estudei, então, a memória de trabalho em escolares surdos do primeiro segmento do ensino fundamental. Para nós começarmos a conversar sobre isso, é importante falar um pouco do conceito de memória de trabalho. O meu tempo é curto, eu tenho só 20 minutos, então eu vou ter que passar muito rápido em várias partes. Então, desde já, eu me coloco à disposição para esclarecer o que não ficar claro, né? Mas eu preciso explicar para vocês um pouco do que é isso. Porque quando a gente fala de memória, imediatamente a gente pensa em algo muito distante, algo do passado, quando nós éramos crianças, ou então uma memória histórica. E nem todas as memórias se referem a um passado distante, a um passado remoto, como, por exemplo, é o caso da memória de trabalho. Ela se refere a uma memória que dura segundos a poucos minutos. Ou seja, 2 segundos atrás já é passado, não é verdade? E a memória de trabalho diz respeito a essa memória de curtíssimo prazo, para você guardar uma informação por um período curto de tempo. Essa é a função da memória de trabalho: armazenar informações e trabalhar com essas informações e manipular essas informações em um curto período de tempo. Como assim? Por exemplo, se eu disser para você, anota aí o meu número de telefone, é 986889611. E aí você fica, não, eu tenho que guardar esse número, 98688. E você repete isso até que você consiga pegar um papel, uma caneta, anotar, e depois que você anota, o que acontece com o número? Você já esqueceu, né? Ele vai embora. E essa é a função da memória de trabalho. Ela não é uma memória para ser guardada, diferente da memória de longo prazo. Ela é uma memória que vai sustentar as informações por algum tempo, enquanto você precisa delas. Então, esse é um exemplo de utilidade da memória de trabalho, guardar um número de telefone. Mas eu falei que não é só armazenagem, envolve também operação. O que seria isso? A armazenagem é só quando você precisa decorar aquele número e você guarda. Operação é quando você precisa fazer algo mais, além de só guardar. Por exemplo, quando eu te peço para fazer uma conta de cabeça. Quanto é 25 mais 32? Você tem que guardar o 25, você tem que guardar o 32, você tem que recuperar lá da sua memória de longo prazo como se faz a operação de soma, fazer toda essa conta de cabeça e dar o resultado. Isso também é memória de trabalho. Isso envolve a memória de trabalho. Então, ela é um conceito que agrega memória, atenção e raciocínio, sabe? Envolve essas 3 funções cognitivas simultaneamente. E ela é extremamente importante para a aprendizagem. Né? Quando você está lendo um texto, por exemplo, você precisa se lembrar do que você leu logo acima, na frase anterior, assistindo uma aula ou fazendo contas. A memória de trabalho tem sido muito estudada em ouvintes nos casos de transtornos da aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Muitas dificuldades escolares podem estar relacionadas à memória de trabalho. Esse é o modelo teórico, o conceito. Como vocês podem ver, são vários subsistemas, mas eu não vou aprofundar aqui. Eu quero destacar 2 deles, que são esses 2 ali marcados em vermelho. Alça fonológica e esboço visoespacial. O que seria isso? A nossa memória não processa todas as informações da mesma forma e no mesmo lugar. É como se nós tivéssemos compartimentos diferentes na nossa mente, no nosso cérebro, para processar informações de natureza diferente, de natureza distinta. A alça fonológica é responsável por informações verbais, informações linguísticas, aquilo que se fala. Enquanto o esboço visoespacial é responsável pelas informações visuais e espaciais. Esse modelo, proposto pelo Baddeley, ele foi pensado para ouvintes. Foi um modelo criado pensando em ouvintes, onde essa distinção fica muito bem marcada. O que eu falo, a minha linguagem é fonológica, e o que não tem a ver com linguagem é visual e visoespacial. Mas, quando a gente estuda surdos,
Como seria isso? Não existe essa distinção tal qual foi pensada para ouvintes, né? A língua é também visoespacial, e a parte visoespacial processa também informações linguísticas, né? Então, esse é um desafio ao estudar a memória de trabalho para surdos, visto que nós temos um modelo pensado prioritariamente para ouvintes. No caso das crianças ouvintes, nós sabemos que a alça fonológica é importantíssima para a aquisição de vocabulário, para a produção de linguagem e compreensão de linguagem. É ela que embasa todo o desenvolvimento linguístico da criança ouvinte. E aí nós nos perguntamos, e as crianças surdas? Seria, no caso delas, o esboço visoespacial o responsável por embasar a produção, a compreensão de linguagem, o desenvolvimento de vocabulário? Né? Essa é uma questão a ser investigada. Então, hoje eu vou apresentar para vocês dois objetivos, que o primeiro, avaliar a habilidade de memória de trabalho nas crianças do 1º ao 5º ano, que utilizam, né, língua de sinais como sua primeira língua, como língua de instrução, e caracterizar o desenvolvimento dessa habilidade ao longo desses primeiros 5 anos. Participaram da pesquisa 143 escolares, 55 surdos e 88 ouvintes. Eu precisei incluir ouvintes por uma questão metodológica de formação de grupo controle, né, que não vai dar tempo de explicar aqui. Os surdos apresentavam surdez severa profunda bilateral em 82,7% dos casos, e nos casos restantes era severa profunda em uma orelha e moderada em outra. Todos usuários de Libras, alunos do CAP-INES, do 1º ao 5º ano, e as idades variaram entre 6 e 16 anos. Esses foram todos os instrumentos utilizados, mas eu vou chamar a atenção para 2, que são esses marcados ali. Dígitos é um teste que avalia memória de trabalho fonológica, e blocos de Corse é um teste que avalia memória de trabalho visoespacial. Ordem direta avalia apenas armazenagem, e ordem inversa avalia também operação, quando você tem que fazer algo mais com a informação além de guardar. E o que nós percebemos? Uma evolução dessa habilidade ao longo dos primeiros 5 anos, né, da escolaridade, o que é esperado, né, para essa faixa etária realmente. Mas como se deu essa evolução da habilidade? Ela não foi contínua, houve algumas diferenças. Por exemplo, no Corse direto, que é a habilidade de armazenar informações visoespaciais, nós percebemos que as crianças de 1º e 2º ano tiveram um desempenho semelhante, as de 4º e 5º ano também tiveram um desempenho semelhante, mas houve um salto de desenvolvimento nessa passagem aí do 2º para o 4º ano. Então, a gente percebe que elas evoluem em sua habilidade de memória visoespacial a partir do 4º ano. Em relação a operar com informações visoespaciais, nós percebemos que do 1º para o 2º ano já houve um salto, já houve uma diferença. E depois, novamente, do 4º para o 5º ano. Como a gente entende esses resultados, né? A habilidade de manipular informações é muito mais complexa e requer linguagem, requer uso de língua. E as crianças do 1º ano, em geral, chegam com recursos muito escassos de língua. Então, fica muito difícil, né, operar com as informações sem se ter uma língua para poder trabalhar com essas informações. E aí, com o 1º ano de escolaridade, onde elas começam a se inserir na rotina escolar e começam a adquirir língua, elas já conseguem ter recursos para, a partir do 2º ano, já mostrar uma evolução na memória. Em relação ao dígitos, que diz respeito à informação fonológica, a gente vê um padrão bastante parecido, com a diferença que as crianças do 3º ano ainda estão ali no mesmo nível das crianças de 1º e 2º ano, né? Então, elas demoram um pouquinho mais, o que não aconteceu no outro. No dígitos inverso, 1º e 2º ano com o mesmo desempenho. Ou seja, as nossas crianças do CF1, elas demoraram um pouco mais a evoluir na memória de trabalho fonológica do que na visoespacial. No anterior, a visoespacial, do 1º para o 2º ano já tinha uma diferença. Aqui na fonológica, elas ainda estão no mesmo nível. Essa tarefa teve um pouco mais de dificuldade para elas.
Aqui eu comparo o desempenho de surdos e ouvintes, pensando um pouco naquela pergunta, né, de como é a memória dos surdos e como é a memória dos ouvintes. Seria a alça fonológica ou seria o esboço visoespacial, né, que conta mais? E o que nós encontramos ali? Em relação a armazenar informações visoespaciais, que é o corse direto, não houve diferença de desempenho entre surdos e ouvintes. Ou seja, crianças surdas e ouvintes não tiveram maior dificuldade ou facilidade em relação a isso. Algumas pesquisas que eu fiz encontraram os surdos com maior facilidade nessa área visoespacial do que os ouvintes, né? Eu não encontrei esse resultado, eu encontrei desempenho semelhante. Algumas pesquisas encontraram um desempenho melhor. E aí, na minha dissertação, também eu discuto um pouco do porquê eu encontrei isso, né? Corse inverso. Apenas no primeiro ano, as crianças ouvintes tiveram um desempenho melhor que as surdas. Depois, o desempenho foi semelhante. Mais uma vez, como eu falei, a escolaridade. A gente sabe que nossas crianças chegam sem língua, então fica muito difícil operar com as informações. Então, a gente entende essa diferença de desempenho em função da ausência de língua. Dígitos direto, armazenar informações fonológicas. Olha que curioso o que aconteceu. As crianças ouvintes se saíram melhor do que as crianças surdas em todos os anos escolares. E o que isso significa? De imediato, a gente pensa, então as crianças surdas têm problema de memória. Então, talvez elas tenham uma dificuldade com a memória fonológica. Mas existe um corpo enorme de evidências que vão explicar esse desempenho das crianças surdas. Esse teste tem sido aplicado em crianças surdas em todo o mundo, com diferentes línguas de sinais, e em todas as pesquisas, as crianças surdas têm um SPAN, que é a medida de memória de trabalho, inferior aos ouvintes. E o que tem sido argumentado em função disso? Algumas características da língua de sinais que diferem da língua oral podem estar interferindo nesse desempenho. Por exemplo, as informações visuais decaem mais rapidamente que as informações sonoras, o que atrapalharia o desempenho. O tempo de articulação do sinal tenderia a ser maior que o da palavra, o que também atrapalharia o desempenho. Os sinais seriam unidades fonológicas mais pesadas, por isso pesaria mais na memória de trabalho, dificultando o desempenho. A audição favorece a codificação temporal das informações. E esse teste ele é feito através de uma lógica temporal, de codificação temporal. Então, os ouvintes estariam favorecidos, né, pela característica do teste. Pesquisas com ouvintes bilíngues, isso é muito interessante. Eles realizaram essa avaliação de memória de trabalho em ouvintes fluentes em língua de sinais e fluentes em português, os intérpretes, por exemplo. E uma mesma pessoa, quando o teste foi aplicado em língua de sinais, teve um SPAN. O mesmo teste foi aplicado na língua oral, o SPAN foi maior. E aí, como você explica, né? Então, esse resultado não reflete a capacidade da pessoa. Eu tenho a mesma capacidade de memória. Eu não posso uma hora ter uma habilidade e outra hora ter outra. Então, isso não reflete a minha capacidade de memória pura e simplesmente. Mas a língua na qual o teste é administrado pode ter efeitos sobre o resultado, sobre o desempenho. O léxico, a quantidade de informações que a pessoa dispõe também interfere. O conhecimento da estrutura da língua, quanto mais você conhece sobre a sua língua, sobre a sua estrutura, melhor é o seu desempenho em memória de trabalho. O uso da repetição subvocal, que é você ficar repetindo a informação para não esquecer dela, ele é mais usado por ouvintes e por surdos. Enfim, um corpo enorme de argumentos que explicam esse desempenho, não em função de um déficit, mas em função das características, né, da língua em que o teste foi administrado. Comparando o padrão de desempenho entre ouvintes e surdos, a gente percebe que nas séries iniciais, ordem direta é mais fácil que ordem inversa. Só guardar as informações é mais fácil do que guardar e fazer mais alguma coisa com ela, né? Dá para entender facilmente isso. Então, tanto surdos como ouvintes seguiram esse mesmo padrão. Em relação aos ouvintes, vocês podem ver que dígitos direto é mais fácil que dígitos inverso e corse direto é igual a corse inverso. Nos surdos, o mesmo padrão acontece, mas com os testes opostos.
Olhem lá, corte direto é mais fácil que corte inverso e dígitos direto igual a dígitos inverso. O que isso mostra para nós? O teste que tinha mais a ver com as características da minha língua materna, a ordem direta é mais fácil que a inversa. Agora, aquele teste que não tinha a ver com as características da língua que eu mais uso, tanto faz ordem direta ou inversa, o meu desempenho é o mesmo. Então, esse dado mostra, mais uma vez, a característica da língua dos surdos, a língua de sinais, com uma relação com a memória de trabalho visoespacial. A gente sugere, então, que haja uma especialização do sistema de memória de trabalho nos surdos, em que eles tenham maior facilidade para processar informações visoespaciais na sua memória de trabalho. E isso provavelmente se deve ao uso da língua de sinais, não só por ser uma língua visual, visogestual, né, não só pela modalidade sensorial, mas principalmente pelas propriedades sintáticas do uso do espaço. O uso do espaço é importantíssimo na língua de sinais e tem propriedades gramaticais, inclusive. E o fato de processar muitas informações visoespaciais na sua língua tende a colocar os surdos em uma posição de vantagem em relação à memória de trabalho visoespacial. Concluindo, o que a gente percebe? Primeiro, um aspecto importante é falar da influência da escolarização, né? A escolarização tende a impulsionar a memória de trabalho das crianças, né? Tanto ouvintes como surdos. E, principalmente, nas crianças surdas, como nós vimos, do primeiro para o segundo ano, um ano de escolarização já fez uma enorme diferença na habilidade de memória de trabalho das crianças. Segundo, a provável relação existente entre a língua de sinais e a memória de trabalho visoespacial. Como nós vimos, o fato de usar a língua de sinais tende a trazer um aprimoramento, uma facilidade maior nos surdos para processar as informações visoespaciais. E o que isso traz de implicação para a prática pedagógica, né? Quando a gente compara alça fonológica e esboço visoespacial, eu falei um pouco da codificação temporal e codificação espacial. O que seria isso? Na língua oral, nós organizamos as informações no tempo. Se a gente for pensar até mesmo na estrutura da palavra, vem um fonema após o outro, certo? A gente organiza os fonemas um após o outro. Na língua de sinais, os 5 parâmetros vêm ao mesmo tempo. Não existe um parâmetro após o outro, né? Os 5 parâmetros ocorrem simultaneamente. Então, a própria formação do sinal e da palavra na língua oral tende a ser através do tempo e na língua de sinais através do espaço. Se a gente for pensar na construção de uma frase, partir da palavra agora para a frase, né? A frase em português a gente coloca uma palavra após a outra, né? E na língua de sinais, 2 sinais podem aparecer ao mesmo tempo no discurso, né? Aquele clássico exemplo: o carro bateu na árvore. Em português, primeiro você faz carro, depois você fala bateu, depois você faz árvore. Na língua de sinais já é tudo ao mesmo tempo. Né? A árvore já está lá, o carro já está lá, e bateu e tudo ao mesmo tempo. Então, é uma codificação espacial, né? E não temporal. Então, falei de palavra, falei de frase, e vamos pensar assim, em uma outra forma da organização do discurso. Por exemplo, na língua oral, quando a gente fala, a gente está falando, aí eu quero mudar de assunto, eu falo assim, agora eu vou começar a falar disso. A gente colocou agora, é um marcador de tempo, certo? Antes e depois, agora. Na língua de sinais, muitas vezes, quando a gente quer mudar de assunto, o que a gente faz? A gente joga a informação para o lado, tipo, não, isso aqui já foi, agora eu vou falar de uma outra coisa. Isso é uma organização no espaço. Né? Enquanto na língua oral a gente tende a organizar as informações muito no tempo, na língua de sinais muito mais no espaço. Né? A gente fala muito depois no português, né? Depois, aí depois, e isso já não é tão comum na língua de sinais, enfim. Esses são só alguns exemplos, né, para mostrar como que o discurso, a construção do raciocínio, do discurso na língua de sinais, obedece uma lógica espacial e não uma lógica temporal.
Então, quando nós pensamos na prática pedagógica com o surdo, não basta pensar que o surdo é visual. E aí eu encho o slide de imagens e acho que eu estou contemplando a especificidade do surdo, só porque eu enchi de imagem. Na verdade, a construção da argumentação, a construção do discurso, o planejamento da aula, da palestra, seja lá o que for, né, é importante que se considere a lógica visoespacial da característica da língua de sinais. E, por isso é tão difícil para a gente que é ouvinte. Né? É muito difícil organizar as coisas no espaço, apreender esse uso do espaço na língua de sinais. E a gente, quando está aprendendo Libras, tende a fazer um português sinalizado, né? Que é manter a lógica do português, a estrutura do português, numa codificação temporal das informações, só colocando sinais, né? E não construindo verdadeiramente numa lógica espacial. Para concluir, que meu tempo esgotou agora, os cuidados ao interpretar resultados de testes, de avaliações, como, por exemplo, o SPAM menor de surdos para a memória de trabalho fonológica, né, como eu falei, já expliquei bastante, e os cuidados que nós temos que ter ao importar os modelos teóricos pensados para ouvintes. Né? Não dá para pegar um modelo de ouvinte e tentar fazer caber no surdo, né, e tentar aplicar. Por isso, a importância de desenvolvermos pesquisas e criarmos modelos conceituais, modelos teóricos, pensando realmente a especificidade da pessoa surda. Bom, é isso. Fico à disposição para mais dúvidas, esclarecimentos ou quem quiser saber um pouco mais.